Olá! Este vídeo traz uma breve pincelada sobre as dimensões sociais do autismo. O autismo é um fenômeno democrático. Não tem preferência por região geográfica, raça, cor ou nível socioeconômico. Provavelmente também não existe época histórica com mais ou menos pessoas com autismo. Até bem pouco tempo se pensava que o autismo atingia mais homens do que mulheres, numa proporção de 4:1. Mas essa visão está superada. O que chama atenção é a amplidão e a profundidade social do autismo. A amplidão social se mostra nos números de prevalência do autismo. Recordando, prevalência se refere ao número de casos de uma doença em dado momento em uma população. De acordo com a fonte mais confiável para esses dados, que é o Centro para o Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, a prevalência é de uma pessoa com autismo para cada 44 habitantes. Isso dá uma média de 2,2% da população. Considerando que 25% da população brasileira está em idade escolar, teríamos os seguintes números para municípios de diferentes dimensões. Vejamos aqui um município com cerca de 50 mil habitantes. Certamente ele tem em torno de 900 pessoas com autismo de todas as idades. E destas, mais de 200 estão em idade escolar. Esses números mostram a amplidão social do autismo. A profundidade social se revela na maneira como o autismo afeta cada membro da família. Provavelmente não existe limitação humana que atinja tão profundamente todos os membros de uma família. Não é como ter em casa alguém com diabetes ou com uma perna amputada. Quando uma família começa a perceber que há algo de diferente com uma criança e cresce a suspeita de autismo, essa criança passa a exigir a dedicação quase exclusiva de uma pessoa da família. Geralmente é a mãe. Às vezes é o pai, ou a avó, ou mesmo uma irmã ainda adolescente, mas quase sempre é a mãe. A partir dali começa para essa mãe uma busca desenfreada por informação e orientação. E quase sempre essa mãe acaba abandonando os estudos, abandonando a profissão, o círculo de amigas, para se dedicar exclusivamente a essa criança. E tudo isso vem junto com muita preocupação e angústia. Crianças e jovens com autismo podem passar noites sem dormir e sem deixar a família dormir. Podem desenvolver comportamentos estranhos e manias. Quando as famílias não conseguem colocar limites e ajudar a criança com autismo a se controlar, a vida pode se tornar muito difícil dentro de casa. Jovens autistas, quando perdem o controle, podem quebrar a televisão, demolir a geladeira, quebrar todas as lâmpadas da casa, jogar tudo para fora da janela. Irmãos e irmãs de jovens com autismo muitas vezes são deixados de lado. E devido ao comportamento não muito social da pessoa com autismo, talvez não possam trazer colegas, nem namorados ou namoradas para dentro de casa. E muitas vezes, um dos cônjuges não aguenta
e abandona a família. Geralmente é o pai, mas às vezes também é a mãe. E quase sempre a família que tem um filho com autismo acaba sendo isolada pelos parentes. Não são raros os casos de exclusão e rejeição de parte de avós, tios, primos e outros familiares. Por isso, precisamos falar não só da amplidão social, mas também da profundidade social do autismo. Considerando a média de membros de uma família, os números da prevalência que vocês viram na tabela têm que ser multiplicados por 4, para termos uma ideia da quantidade de pessoas afetadas diretamente pelo autismo na nossa sociedade. Para explicar a questão do autismo, palestrantes muitas vezes recorrem à imagem do iceberg. E ela é, de fato, muito útil. A ponta do iceberg, cerca de 7 a 10%, é o autismo que nós vemos. Mas a maior parte do autismo, cerca de 90 a 93%, nós não vemos. É a parte submersa do iceberg. Ela está lá, dentro da pessoa. O autismo não pode ser diagnosticado por exames biológicos. Exames de sangue, de urina, de fezes, raio-x, eletroencefalograma, tomografias computadorizadas, tudo isso não mostra o autismo. O autismo só é verificável pelas características comportamentais das pessoas. E para começar, temos aí um problema bem complicado. Autismo não tem cara. Quando você vê alguém em cadeira de rodas, logo percebe que essa pessoa pode precisar de ajuda. Mas você não vê logo de início que uma pessoa tem autismo. Você só vai perceber o autismo dela pelos comportamentos. Alguns dos mais típicos são obsessões, comportamentos repetitivos, rotinas, querer tudo sempre igual, encarreirar objetos, girar barbantes, rodinhas, argolas, abanar braços e mãos, balançar o tronco para frente e para trás, caminhar interminavelmente, andar nas pontas dos pés, segurar objetos de apego, maneiras estranhas de falar. Só que esses comportamentos não são o autismo da pessoa. Eles são consequência do autismo da pessoa. Esses comportamentos são a ponta do iceberg, aquilo que aparece, aquilo que se vê. Mas o autismo mesmo não aparece, não se vê. Está lá sob a superfície. Vamos ver o que se passa no interior desse iceberg. E comecemos perguntando qual é a causa do autismo. O autismo é causado por alterações genéticas que produzem modificações no cérebro. Elas fazem com que a pessoa com autismo nasça com o instinto social desligado. Esse é o autismo da pessoa. Desde o nascimento, ela não percebe os sinais sociais ao seu redor. Ela não consegue ler o rosto da mãe. Não aprende a identificar pessoas, papéis, relacionamentos, emoções e intenções. Ela tem dificuldade para entender a sua própria identidade. Em suma, por não ter o instinto social ligado, a pessoa com autismo não entende o mundo e vive em constante insegurança. O autismo raramente vem sozinho. Em apenas 20% dos casos temos só autismo.
Nos outros 80%, ele vem acompanhado das chamadas comorbidades. As 3 comorbidades mais frequentes são ansiedade. Por não entenderem o mundo, as pessoas com autismo vivem num estado permanente de ansiedade, que seguidamente termina em depressão. Isso pode acontecer mesmo em crianças de bem pouca idade. Outra comorbidade muito presente é a confusão no uso dos sentidos, formalmente chamada distúrbios na integração sensorial. Eles são tão impactantes que, em geral, são considerados parte do autismo, mas não são. São uma comorbidade avassaladora que dificulta enormemente a vida diária nos mais diferentes contextos. A terceira comorbidade mais frequente no mundo do autismo é a deficiência intelectual. Pessoas com deficiência intelectual geralmente têm um QI de 70 ou menos e precisam de ajuda para se virar no mundo e sobreviver. Essa comorbidade está presente em cerca de 30% das pessoas com autismo, o que é uma proporção bem mais alta do que entre as pessoas típicas. Além dessas 3 comorbidades principais no autismo, existem muitas outras, presentes em menor proporção. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtornos de linguagem, dislexia, transtorno de desenvolvimento da coordenação, transtorno obsessivo-compulsivo, epilepsia e muitos outros. Em razão de toda essa variedade de manifestações, se diz que não existe o autismo, existem autismos. Quem trabalha com essas pessoas sabe muito bem que cada pessoa com autismo é diferente da outra. As principais áreas de diferença entre as pessoas com autismo são as seguintes: a capacidade cognitiva. Vou citar 2 casos extremos. Os nomes são fictícios, as pessoas são reais. A Marlene é uma pessoa adorável, muito alegre e solidária. Ela tem autismo com capacidade intelectual bastante limitada. Não entende 2 comandos seguidos. Por exemplo, vai na cozinha e pega um copo. É preciso dizer: Marlene, vai na cozinha. Quando ela chega lá, se dá o segundo comando: pega um copo. No outro extremo do grau de capacidade cognitiva, podemos mencionar a Francisca. Ela tem 29 anos, é casada, dirige carro e tem uma profissão. Ingressou sem dificuldade em 2 das mais requisitadas faculdades federais, Medicina e Arquitetura. Depois de poucos meses, perdeu o interesse e abandonou o estudo. Finalmente concluiu uma 3ª faculdade para não desgostar a mãe. Hoje ela trabalha numa multinacional que produz software para grandes empresas. Perguntamos como é que o autismo afeta a vida dela. Ela explicou: Parece que todo mundo recebeu um manual de como se comportar, menos eu. Não suporto cheiros. Quando sento ao lado de alguém com um cheiro que detesto, chego a ficar com dor de cabeça. Também não aguento barulho e aglomeração de gente. Não consigo ficar sozinha com gente por causa dos silêncios, porque não sei o que falar. Isso é assim até com minhas irmãs. Só não sinto isso com minha mãe e meu marido. Marlene e Francisca têm algo em comum: o autismo.
E entre esses dois extremos existem pessoas com autismo em todos os possíveis níveis de capacidade cognitiva. Outra área de diferença entre pessoas com autismo está no domínio da linguagem verbal. Há pessoas com autismo que falam, mas não escrevem, que escrevem, mas não falam, que nem escrevem nem falam, e que escrevem e falam. Outra área de grandes diferenças entre as pessoas com autismo é a das já mencionadas comorbidades associadas. Como indicamos, é imensa a variedade de comorbidades que acompanham o autismo. E por fim, existe entre as pessoas com autismo uma enorme variedade no nível de gravidade do autismo. Existe uma gama variadíssima nessa área. Num extremo, o autismo é tão grave que as pessoas afetadas não conseguem sobreviver sem ajuda. É o caso da filha do nosso amigo Sebastião. Ele expressa assim a sua preocupação. Que quando entra em crise, os objetos criam asas dentro de casa para voar para fora, tenta se morder, tenta morder a gente, se debater, e daí tu não pode deixar se morder as mãos, porque se morde as mãos leva meses para sarar. Então, quando a gente está junto, a gente está cuidando desse tipo de coisa, entendeu? E o dia que a gente não estiver junto mais, aí vem a grande preocupação. Quem vai fazer esse tipo de serviço que a gente está fazendo? Porque imagina uma criança dessa, se tu soltar na rua, sozinha, se ele perder o pai ou a mãe, se soltar ele na rua, ele vai morrer atropelado, ele vai morrer de fome, ele vai andar pelado pela rua, ele não vai importar o jeito que ele andar. Quem vai dar um banho nele? Quem vai cortar o alimento para eles comerem? Ninguém vai fazer isso. Eles vão morrer simplesmente pior que qualquer mendigo na rua. Isso é autismo grave. Dependência absoluta. Num outro extremo, temos pessoas com autismo que passam pela vida quase sem perceber e sem dar na vista. Há pais que vão a uma instituição para serem informados sobre o autismo do filho e depois de ouvirem as explicações acabam concluindo: mas eu também tenho autismo, e nem sabiam. E entre esses dois extremos existem os mais variados níveis de gravidade do autismo. Falando de nível de gravidade, é importante esclarecer um equívoco. Boa capacidade cognitiva não é sinônimo de autismo leve. Pessoas inteligentes podem ter autismo grave ou mesmo extremamente grave. E quando isso acontece, elas sofrem muito mais do que as que têm autismo com deficiência intelectual. E com isso, encerramos esse vídeo que trouxe uma rápida pincelada sobre as dimensões sociais do autismo. Muito obrigado por sua atenção.